Eu queria já colocar aqui uma questão que nós precisamos indicar agora os 2 representantes para o Conselho do Livro. Como é que é, Tatjane? Livro, Leitura e Literatura. A gente tem 2 representantes. Um é da área de articulação, como é que é? Passar aqui para a Tatjane, que é a secretária executiva desta gestão do Conselho. Boa tarde. Posso sentar aqui? Então, nós temos 2 áreas com representantes da sociedade civil na nossa comissão do Plano Estadual do Livro, Leitura e Literatura. Uma área é do notório conhecimento em literatura, não é necessariamente um escritor, mas que esteja na área literária, e um outro representante da sociedade civil com notório conhecimento na área de mediação de leitura. E esses representantes têm que ser indicados pela sociedade civil. Os demais representantes da comissão, eles têm as entidades que indicam. Então, nós temos um representante pela Academia Paranaense de Letras, que daí indica o escritor, temos representantes do Sindicato dos Livros, das livrarias, do Sistema S, que também é sociedade civil, né? Mas eles têm uma representação própria. Temos também representantes da Universidade Estadual, por meio da Ciência e Tecnologia, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, outros representantes do Estado, da Secretaria de Educação, da Biblioteca Pública, da própria Cultura, né? Depois a gente pode passar para vocês também quais são as áreas bem certinhas para vocês conhecerem. Mas de responsabilidade da sociedade civil são essas 2 áreas. E como nós temos essas 2 áreas aqui no Conselho, né, eleita pela sociedade civil, que é a área de leitura e literatura, e temos também uma pessoa da regional, que é o Norbert, que também é da área de mediação de leitura. Então, nós temos já esses representantes eleitos. Então, nós gostaríamos de conversar com vocês para que essas pessoas que já estão aqui no Conselho sejam também os representantes na nossa comissão, não é? Porque quando a gente criou lá atrás a comissão, como a gente tinha comentado, era um outro momento, nós não tínhamos ainda o Conselho, né? Então, não está necessariamente amarrado que o Conselho indique, mas a gente, quando fizer uma nova revisão da lei e tudo mais, a gente vai pensar nisso, mas quando a gente diz sociedade civil, já é o Conselho que representa a sociedade, né? O que a gente achou é assim, que se a gente tem 2 representantes eleitos no Conselho aqui, que foram eleitos pela sociedade civil, ficaria estranho não serem eles os participantes numa setorial, até porque estamos discutindo as setoriais aqui. Então, a indicação que a gente faz é do Norbert e do David, eu sempre fico na dúvida, e do David. Explica, vocês, os 2 da literatura Norbert, não é Norberto, sem o O é Norbert, e o outro é David. Então, e daí, se todos nos apoiarem, a gente, por aclamação. Achei pertinente. Então, estão indicados os 2. Ele é no mesmo sistema que a gente faz aqui para o Conselho, com as despesas custeadas pela Secretaria da Cultura. Brevemente sai a nomeação, a gente faz a convocação para a primeira reunião, ok? Aí o suplente do David também é da área de literatura, né? Agora, o suplente do Norbert não é da área de leitura. Daí a gente trouxe a sugestão de uma pessoa da sociedade civil que já está na comissão, porque o suplente do David não é do Norbert não é de literatura, é só de regional. Não, daí o Gilmar não podia, tem que ser a Priscila. A Priscila Angélica. Daí a gente trouxe até um currículo dela para passar, se vocês quiserem dar uma olhadinha, que é a Priscila Angélica. Ela já estava na comissão como representante dessa área de mediação de leitura, e aí ela permaneceria como suplente para dar um apoio também, porque ela já acompanhou o processo. Nós tínhamos também uma outra pessoa, mas ele também não podia ficar, e ele era mais da área de conhecimento literário do que de mediação. Era o Gilmar, que contribuiu muito, ele inclusive foi conselheiro aqui na primeira gestão do Conselho,
mas ele era da conhecimento literário, não da mediação da leitura. Tudo bem se a gente deixar a Priscila Angélica como suplente do Norbert? Querem dar uma olhada no currículo? A gente só passa já um desafio aos nossos representantes de rever a formação, ela é por decreto, não é lei, então acho que a gente pode rever essa formação do Conselho e propor uma alteração, porque inclusive que os que sejam eleitos sejam automaticamente os representantes no Conselho, e também fazer o seu regimento interno, que em 2 gestões ainda não foi feito, e isso é uma necessidade que a gente está sentindo, tem que fazer o regimento interno. Ok? Perguntaram até dessa questão das setoriais, o que a gente colocou até pela questão da estrutura funcional da secretaria, que é muito difícil a gente estar motivando essa representação das setoriais. A gente queria, como secretaria, mesmo que os representantes das setoriais façam uma proposta de cronograma de trabalho, de formulação de trabalho, como vai ser feito. A secretaria vai dispor todos os meios que ela tem, sejam virtuais e tentativa de presenciais. Há, no próprio regimento do Conselho, a possibilidade de trazer outras pessoas para falar. Então, à medida que vocês queiram nos demandar para a gente trazer as pessoas de Curitiba ou não, a gente pode demandar, mas a gente espera que a demanda venha das setoriais mesmo, de como nós vamos fazer os planos setoriais. Assim como foi feito esse diagnóstico, se o diagnóstico que já foi feito pela gestão anterior, vocês nos validam, a gente pode deixar para que todos já dessas áreas comecem a avaliar e criar as metas em cima desse primeiro diagnóstico. Acho que o cinema tinha, artes visuais tinha, eles só estão em formato quase todos de diagnóstico, não de metas, mas se esses já são os documentos básicos para a gente propor uma discussão ou não, essa é uma dinâmica que acredito que setoriais que tem que nos passar ou propor para a gente deliberar como conselho. Só para falar um pouco da reunião da comissão, ela é bem mais curta, né, que a do CONSEC. Nós, geralmente, em meio período, vencemos as nossas pautas, geralmente, em meio período. Pretendemos manter assim, mas se tiver alguma pauta, algo a mais, a gente até delibera para ficar um período integral. Mas, em princípio, uma sugestão que eu trago aqui é que a reunião da comissão setorial do livro pudesse ser ou um dia antes ou um dia depois da do CONSEC, um dia depois, né, que já é a segunda, para que vocês pudessem permanecer aqui mais um dia e a gente já faz no dia seguinte, né, para aproveitar também a reunião e, de repente, já trazer coisas para o Conselho. Tá certo? Obrigada. Não, porque a gente já tem aqueles documentos básicos de 4 áreas deixados pela antiga gestão. A gente distribuiu para ter uma avaliação dos representantes atuais. A gente pode já disponibilizá-los no site da SEC como o início de um plano setorial para servir de base para algumas discussões das cidades ou das regionais. Essa é uma deliberação do próprio Conselho. Cada setorial pode fazer sua avaliação, submeter a apreciação do Conselho e disponibilizar. Mesma coisa em relação ao cronograma ou uma metodologia. A metodologia, que eu estou sem microfone, mas eu acho que seria interessante, talvez o pessoal da secretaria, não sei se vocês têm eu estudei os 4, eu li. Até busquei algumas parcerias no entendimento de ampliar a contribuição. Eu acho que a gente tinha que ter, como o Elton falou, esse entendimento, não sei se todos têm, mas se a gente tem que saber explicar para os outros também, que aí envolve um conhecimento mais apropriado. Do que vem a ser as diretrizes, nós temos um modelo, porque ali, o do livro é o mais completo, é o que está melhor colocado, a forma como você... É uma lei, né? Então... Se não é chegar na lei, mas, independente disso, nós temos um modelo para que todos tenham o mesmo formato na hora de apresentar e construir isso. Porque, senão, a gente pode ter o problema de ter que fazer
sei lá, vai que existe mais uma maneira de se apresentar o plano, entendeu? Eu acho que nós construirmos uma metodologia para que isso nos dê segurança para a gente ir às bases buscar essas contribuições. Eu acho que a metodológica. O do plano do livro. Eu participei primeiro, a gente, na verdade, contratou 4 pessoas de fora. Você tinha a Marta Moraes fazendo uma coordenação junto com a Secretaria de Cultura e Educação. Convidamos 4 pessoas para nos ajudarem no diagnóstico. Foi uma coisa bem de gabinete. E fizemos o primeiro diagnóstico, as primeiras diretrizes e metas diretamente na Secretaria e botamos para consulta pública. Essa é uma metodologia que a gente pode utilizar ou não. A que o Elton até começou a participar foi o contrário, foi um movimento mais de baixo para cima. Não, eu não digo nem não é uma metodologia de articulação, não, eu digo uma metodologia de apresentação. Então é sempre diagnósticos, diretrizes, metas e ações. Tá, daí vocês poderiam nos encaminhar isso, um modelito de como que nós vamos conduzir as conversas. Né? Não estou nem falando assim de como é que vai articular na comunidade e tal, mas eu digo assim, essa coisa assim, de você ter uma planilha para você começar a trabalhar isso. Eu acho que fica mais fácil para nós, não sei. Estou trocando uma ideia. Quer falar, o Jeff, você que participou do último? O que você acha, Jeff? Porque essa planilha é fácil, na verdade, é o que quer dizer cada um. Esse modelo, na verdade, já é um modelo da PEC. Mas que seja assumido, que ele seja ele. Eu acho que está claro isso, e o modelo eu acho que tem que ser alinhado com o Plano Estadual de Cultura, já é um modelo onde tem tudo definido. A metodologia é aquela de apresentação. E o modelo, eu acho que livre leitura. Né? Exatamente. Acho que juntando as duas coisas está construindo um modelo bastante maduro. Você fazer essa abordagem também para quem vai ler, avaliar. O que ela tem que fornecer. Sim. Já temos 3 modelos. O que a gente pode linkar também é com o próprio Plano Municipal de Cultura, fazer um link no nosso site direto também para o de Curitiba. Com mais um elemento. Para que as pessoas também vislumbrem o que foi estabelecido em Curitiba para discutir. Eu só quero saber se a gente já coloca no site, como planos setoriais, início da discussão, os planos que foram encaminhados. Eu acho que foi da minha parte, sim, do antigo conselho. A gente já delibere isso, então faz esse link, faz esse, e a gente pode até passar a metodologia para discussão nas setoriais, na nossa primeira reunião, numa área do site. Na nossa primeira reunião, eu citei que era muito importante a gente aproveitar o trabalho já feito e não começar um trabalho do zero. Eu acho que isso tem os 2 aspectos. Nós que já apresentamos um modelo, uma minuta, vamos dizer assim, do plano, é uma minuta que vai daí para frente. E quem não está nesse ponto, que utiliza os modelos já consolidados. Então, acho que é um ganho muito grande para esse conselho. Então, deliberamos, então, que se coloque numa área do site toda essa informação e que a gente já possa, talvez, no próximo, estabelecer um cronograma mais fechadinho de como que a gente vai estar trabalhando. Lembrando que a gente tem as outras discussões também, né? Se vamos incorporar novas áreas, que pode ser uma reivindicação, inclusive, de determinadas áreas. Povos. O audiovisual mesmo tem talvez manifestação de novas áreas dentro do próprio audiovisual. Tem, cara. São mudanças que aconteceram nesse período. Então, ok, caminhamos. Passando agora para o próximo assunto da pauta, a gente tem uma contribuição. Cadê Diniz? Deixa eu achar. Do Pedro. Eu estou perdido aqui na minha pauta. Aqui. Do Pedro, que é o esclarecimento sobre o curso de formação, o convênio com o Instituto Federal Tecnológico e a UFPR. Pedro, vou passar a palavra. Bom, boa tarde a todas e todos, para quem eu não falei ainda. Na verdade, essa pauta, eu tinha entendido que era vocês que iam me responder. Não sou... Não, é porque na reunião passada... eu trouxe o questionamento que o pessoal do IFPR, do Instituto Federal, estiveram em conversa com vocês da Secretaria para tentar uma parceria, alguma coisa nesse sentido, para fazer a formação dos gestores públicos, né, através dos seus campos que estão descentralizados aqui no Paraná e também em outras realidades, como o Espírito Santo também, né, que eles têm essa experiência
de saber como é que está o pé da conversa. Era isso que... Né? E aí, quando eu recebi a pauta, eu achei que vinha essa resposta. Não tem mais nada a colocar. Ainda perguntando do então, andamento. só respondendo, era mais ou menos nada, eu falei Obrigado, viu? Com o Diniz. A gente tem até duas propostas. A gente tem aquela que foi colocada na reunião dos dirigentes culturais, que é uma proposta da UFPR, também de fazer um curso à distância. Eles conversaram com o Jader infelizmente está em férias, né, chega na quarta-feira que vem. O que a gente está propondo agora? Que as duas instituições agendem junto com a gente, porque a gente tem uma questão de não entrar em conflito com outras áreas de governo. A gente tem na Secretaria de Administração aquela escola de governo que faz toda a parte de treinamento e qualificação de gestores municipais e estaduais. E tem um convênio, inclusive, com Minas Gerais, para fazer esses cursos à distância também. Então, o que a gente está propondo para essas instituições, e devemos estar marcando na volta do Jader uma reunião, é uma reunião direto com a escola de governo. A gente não tem essa competência regulamentar, né, no nosso regulamento, de fazer essa qualificação dos gestores municipais. Então, a gente está propondo um termo de parceria com a educação, intermediando junto, onde a secretaria talvez possa entrar na parte de escolha de quem pode fazer esses cursos. Ajude nessa os gestores que podem participar dos cursos de treinamento. Embora, na maioria dos casos, seja aberto, desde que a pessoa queira participar, mesmo a sociedade civil pode participar dos cursos de escola de governo. Então, a gente vai fazer essa intermediação por uma questão regulamentar. Então, acho que mais na próxima reunião de agosto a gente tem mais detalhes, mas a gente vai agendar junto com a administração. A gente já pediu para o secretário, o nosso secretário, entrar em contato com o secretário da administração para nos fazer esse treinamento. A outra questão que a gente tem é daí até poder disponibilizar, e o que o Elton falou, quando a gente tiver com a incubadora Paraná Criativo, que possa ser o curso à distância, inclusive ministrado direto da sede, que vai ser na Casa João Turim. Daí a pessoa poderia fazer também toda a transmissão por aqui, com presencial aqui, mas retransmitido para o interior. Ok? O outro ponto, que também é uma proposta, é pauta da conselheira Benê de Paranaguá, que é um plano de salvaguarda do fandango caiçara. Para Benê. Boa tarde a todos e a todas. Na verdade, essa pauta, ela surgiu a partir do momento que eu fui conversar com os grupos de fandango com a finalidade de averiguar o plano de salvaguarda do fandango caiçara, justamente porque eu fiquei na setorial do plano setorial de patrimônio material e imaterial. E quando eu conversei com esses grupos, eu já tinha um diagnóstico que a gente fez nós fizemos um fórum setorial em 2013, depois fizemos uma conferência. Então, nesse plano, no fórum setorial, a gente já iniciou um diagnóstico da situação do fandango caiçara em Paranaguá. E fizemos, em 2014, um novo fórum, e em 2015, uma conferência. Então, desse trabalho, eu tinha um diagnóstico do fandango. E eu, por um problema de saúde, eu falei, eu vou adiantar o meu trabalho na setorial. E diante do que eu ouvi dos grupos de fandango de Paranaguá, eu resolvi trazer a situação, o diagnóstico que eu tenho aqui para o Conselho. Primeiramente, eu conversei com o Canela, com o Radisson Camargo, que é o secretário lá de Paranaguá de Cultura, né? Eu fui lá, conversei com ele, a partir do momento que a pauta foi aceita. Para que ele me desse também o que ele tinha já de diagnóstico e o que estava sendo feito pelo fandango, né? Então, assim, nós temos 4 grupos em Paranaguá. Um grupo, o mestre já não atua mais, que é o grupo do mestre Romão. Ele não tem mais músico, ele só tem os bailarinos, os dançarinos. Depois nós temos o grupo do mestre Brasílio, que está doente. O mestre Brasílio, ele está com câncer, e o mestre Valdemar, que é um outro, que são os dois que cantam
e que tem as marcas, que fazem as marcas do fandango, que são diversas marcas e complexas. Eles estão doentes. Então, aquilo foi me deixando numa angústia muito grande. Aí tem o terceiro grupo, que é do mestre Nemésio, que é o grupo Pés de Ouro, que o mestre Nemésio chegou assim, olha, eu estou com um problema pulmonar bastante sério, estou em tratamento, que também é o mestre que toca viola, que canta, que comanda um grupo grande. E, por fim, aí o Mandiquera, que é o grupo do mestre Aurélio, que é o mais jovem, aí o Poro ficou doente e está internado, né, num estado grave há vários dias. Então, eu fiquei diante... Tá, está. Não, está num momento muito difícil. Está. E o seguinte, em 2013, quando foi feito o primeiro diagnóstico, o que nós ouvimos dos mestres foi o seguinte, em 10 anos, se não tiver um plano de salvaguarda do fandango, em 10 anos o fandango vai deixar de existir. Agora, passados 5 anos, eu tenho essa conversa, nada foi feito no plano de salvaguarda. Porque o que está sendo feito, eu até recebi o material aqui da secretaria, conversei com o Canela, eu entendo que seja fomento. E que o plano de salvaguarda que realmente o fandango necessita, porque é uma cultura bastante complexa. Não é só dança, é música, é dança, é um modo de vida, envolve muita coisa. É artesanato. Então, veja que a situação, aí avançando, né, nesse sentido, os grupos são proibidos de retirar a cacheta da mata para construir os seus instrumentos. Eles constroem de forma ilegal, eles continuam construindo. Mas eles não querem fazer isso. Eles querem o plano de salvaguarda. Primeiro item para esse plano é uma construção de uma casa para o fandango. Porque tem muitos pesquisadores que vão a Paranaguá, pesquisam o fandango e levam esse conhecimento que eles pesquisaram para suas cidades. Nada fica lá. Com a casa, teria esse local para salvaguarda de todo esse conhecimento, que os grupos pudessem ensaiar e lá ter um público que vá até lá. Só que nós estamos com um outro problema. Eles querem essa casa na Ilha dos Valadares, e a Ilha dos Valadares é da União, não tem regulamentação fundiária nessa ilha, e para se construir lá, somente fazendo um trabalho para que se tenha uma autorização para construir essa casa, nesse local. Então, eu até anotei aqui a necessidade para esse plano, que seria, em primeiro lugar, a construção da casa do fandango. Segundo lugar, um plano de manejo para o uso da cacheta, para que eles continuem fabricando a sua rabeca, a sua viola, e possa até comercializar isso de forma legal. Terceiro, eles gostariam de ter a inserção da festa do fandango dentro do calendário do Estado com orçamento próprio, que o Estado tivesse um orçamento, porque eles já estão na 9ª edição, né, da Festa do Fandango em Paranaguá. Depois, material didático e paradidático para que seja implementado esse conteúdo na educação. E também o reconhecimento do notório saber dos mestres. A outra questão, nós só temos... Meu microfone não está funcionando muito bem. Tá? Nós só temos hoje em Paranaguá e no litoral um rabequista, que é o mestre Zeca. Está com mais de 60, próximo dos 70 anos, né, Canela? Todos os mestres estão com 70, 80, mais de 80, né, uma idade bastante avançada. Todos os mestres, com exceção do mestre Aurélio, que não deve ter 50 anos, 50 e poucos. 53? 43? Com exceção do mestre Aurélio. O restante dos mestres estão todos com idade bastante avançada.
Então, o mestre Zeca é uma pessoa que está muito bem acolhido na Secretaria de Cultura, repassando o seu conhecimento, está lá, mas sem o plano de salvaguarda, com uma etapa, sabe, o cuidado desse plano, o fandango realmente, eu acredito que ele vai deixar de existir. Porque só tem Paranaguá e Guaraqueçaba, fandango, né? O resto. De São Paulo, sim, mas no Paraná. Eu estou falando porque essa manifestação cultural é do sul de São Paulo até Guaraqueçaba. É essa faixa estreita e de litoral. O fandango já fez diversos, lá em Paranaguá, conheço, né, diversos anos que estou lá, um programa assim, fandango sobe a serra. Nunca subiu. Fandango para o Paraná. Nunca foi para o Paraná. Continua lá, penando, sempre. Nessa questão de estar com o pires na mão, de estar nessa situação que hoje eu acho que é bastante preocupante, gente. Qual é a proposta? Só para finalizar, que já acho que estamos todos cansados, né? Para finalizar, a ideia seria articular aqui dentro mesmo, Secretaria de Cultura, mais o município de Paranaguá, que eu já conversei com Canela, já está, né? Articular esse plano, gente. Sem esse plano, nós não vamos conseguir levar avante essa cultura. Cabe a mim, no fim, a resposta, porque a gente discutiu isso no gabinete secretário. Eu só queria dizer mais um dado, gente. O Brasil tem 42 manifestações registradas. Dessas 42, uma é o fandango. Tem 39 em andamento. E nós temos um outro grande problema lá, que das 39, uma é a festa do Rocio. Tem tudo isso. É isso, gente. Obrigada. Historiadora, junto com o Elton, o que a gente quer é a preservação do fandango. Eu tenho um caso no Superagui, usufruo, na verdade, dos bailes de fandango que ainda ocorrem lá. A gente perdeu, inclusive, na secretaria, e sente muito um grande defensor do fandango, que era o Macaxeira, e uma das pessoas que mais registrou o fandango, seja em imagem, seja em vídeo, seja em disco, os registros que a gente sempre teve a participação do Macaxeira, que eu tive a sorte de ser amiga pessoal, e a gente conviver, inclusive, em Superagui, e sei do esforço que ele fazia, inclusive, retomando no Carnaval a dança de fandango, que ele conseguiu retomar isso em Superagui, na ilha, né? A gente tem alguns problemas institucionais mesmo. Primeiro, que eu vou falar, a gente tentou fazer uma parceria no ano passado, esse ano a gente está impedido de fazer isso, quer dizer, dia 7 acabam todas as possibilidades de convênio esse ano, mas a gente tentou o ano passado e fomos a Paranaguá para tentar fazer essa casa de fandango. Existia uma emenda pequena de 100 mil, chegamos a discutir não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado, na gestão passada, isso. Isso. Nos foi mostrado um terreno para a gente fazer uma parceria, no mesmo sistema que a gente fazia das bibliotecas. O terreno é doado para a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Cultura constrói. A gente chegou, na época, a conversar um pouco como fazer também a manutenção, né, e equipar, porque a emenda não permitia, né, equipar. Existia uma possibilidade do Porto de Paranaguá colocar uma cozinha industrial, porque nos preocupa também abrir novos espaços e não ter como gerir esses espaços, ou sustentar e fazer a manutenção. Começamos até a esboçar um plano de sustentabilidade para esse espaço, que não foi adiante, porque o terreno não estava, na verdade, não era apropriado, e também, se não tinha as garantias do terreno, perdemos essa emenda, acho que era de 100 ou 200 mil, do deputado Francisquini, para fazer a casa. Esse dinheiro foi perdido pela prefeitura, na verdade, que não conseguiu disponibilizar um terreno. Esse processo correu pela secretaria. Esse ano não pode mais, não tem na LDO, não tem no orçamento, nós não temos a menor possibilidade de fazer alguma coisa agora. É o momento de se manifestar junto aos novos candidatos. A LDO fecha agora em setembro, tem que ter alguma coisa ou com a bancada para emendas ou com a Secretaria da Fazenda para que isso seja incluído. Não pense que isso não está na nossa pauta. A gente sempre manda, uma série, a última vez que a gente mandou um pedido de orçamento para a Secretaria, o ano passado, nossa solicitação era de 36 milhões para o orçamento da Secretaria, recebemos 8 milhões. Então, a gente tem corte, 6 milhões é o MAC,
e 2 milhões para você fazer toda a ação cultural. No estado do Paraná, no ano que vem, com 25 funcionários. Então, a gente tem 2 milhões para fazer ação em 399 municípios e todos os nossos museus. Então, é muito complicado a gente conseguir, do recurso orçamentário, construir essa casa, a não ser que você tenha uma pressão política mesmo, que nos disponibilize esse recurso. Essa é a triste realidade, né, que a gente tem. A gente gostaria, na época a gente fez bastante gestão, vimos, infelizmente perdemos a emenda. Existia também uma briga interna, que eu acho que é responsável dos grupos também, como gerir, fica disponível para quem, a gente não consegue entrar nisso na questão da gestão municipal. O que a gente consegue, a gente fez também o decreto de tombamento, de registro do patrimônio imaterial, a gente tem efetivamente um problema de como fazer esse registro, como acompanhar, porque é isso, não adianta fazer o registro como fez o IFAM e o Ministério da Cultura e não fazer um plano de preservação e acompanhamento. Quando a gente pensa em regulamentação, a gente vem levando isso muito em consideração, e eu até pedi para o Elton para ficar, porque eu acho que se a gente não fizer isso em parceria com as universidades estaduais e com a Universidade Federal, no caso temos as duas em Paranaguá, mas a gente se pretende articular, talvez um plano de preservação. E tem um curso de História, inclusive, em Paranaguá. Né? Tem. Uma das professoras do Instituto Federal, que é a professora Patrícia, ela fez o doutorado dela, ela foi para Portugal para estudar viola de fundão. E ela faz parte do comitê, porque existe o comitê, o IFAM, a partir do momento que ele fez o registro, ele criou o comitê de salvaguarda do fandango. E a Patrícia é uma que faz parte, ela é do Instituto Federal, a professora Ari Giordano, da Universidade Federal, faz parte desse comitê de salvaguarda. Assim, a casa não é uma dificuldade muito grande, eu acho, assim, de realizar. A maior dificuldade é o local, porque eles querem na Ilha dos Valadares, e lá não tem regulamentação. E essa é uma instância que a Secretaria de Cultura não tem como entrar. Então, eu não sei como resolver essa situação lá. Porque daí você está numa outra questão. Uma outra questão que se coloca nisso, quer dizer, eu acho que a Secretaria, cada vez mais, eu acho que o que a gente pode disponibilizar é ser um articulador. Se for preciso chamar o IAP, o IFAM, a Universidade Estadual do Paraná, a Universidade Estadual do Litoral, a gente se compromete a fazer essa articulação, a chamar essa reunião, podemos fazer essa reunião aqui ou lá. Isso, como articulador, a gente consegue. O que a gente não consegue mais é levar esse plano de preservação de uma maneira isolada ou pela Secretaria. A Secretaria não tem funcionários mais para isso, não tem gente. Nós temos hoje um historiador, nosso parceiro Aimoré, na Secretaria de Cultura, e mais ninguém. Então, você não tem antropólogo, você não tem sociólogo, você tem que ter uma parte de registro, de fotografia, de depoimentos e de tudo, que hoje em dia a gente não tem mais estrutura para fazer. Infelizmente, eu fico muito triste com isso. Então, articular esse movimento e fazer parcerias, eu acho que é o nosso papel, e a gente se dispõe a isso. Em relação à festa, a gente tem demandas de quase todos os municípios, a gente não tem mais calendário oficial, justamente por causa disso. O Festival de Etnias fazia parte do nosso calendário oficial, a gente tinha uma área de cinema em Cascavel, o Festival de Dança e de Teatro de Cascavel faziam parte do nosso calendário oficial, e a gente tem um problema burocrático mesmo com isso. Quando as pessoas vão fazer uma festa, elas esquecem que, quando você entra no orçamento da Secretaria, você tem que fazer licitação para tudo, porque daí você passa, se a festa for do nosso calendário, nós vamos ser os promotores, e não mais a Prefeitura Municipal, e não mais um determinado grupo daquela cidade. Então, nós vamos ter que fazer tudo de acordo com a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, muitos meses antes, a gente tem que licitar o som, a gente tem que licitar a barraca, a gente tem que fazer toda a parte de contratação dos grupos dentro da burocracia do Estado, e a gente não dá conta de ter mais um calendário oficial com inúmeras festas, porque a gente não tem funcionário e não tem recurso. O que a gente pode trabalhar, e que daí também é uma discussão, que às vezes passa por uma questão política, é fazer convênios com os municípios para a realização de festas.
Então, o que a gente faz, e já fizemos inúmeros convênios, é repassar um determinado recurso, onde o município presta conta daquele convênio feito. Ele entra com, no mínimo, 5% de contrapartida, no máximo 20%, você repassa, e toda essa administração de contratação, que a gente não tem condição de fazer, o município faz, dentro também dos preceitos do serviço público. A gente só pode conveniar com a administração municipal. A gente não convenia com grupos com fins lucrativos e nem sem fins lucrativos. A gente só pode com a administração municipal, é a única forma da gente fazer convênio. Então, de fazer um convênio, nada contra, às vezes você tem que ter uma emenda parlamentar. Oi? A gente não pode trabalhar com sociedade... não, mas você faz um edital público de credenciamento, um termo de parceria, uma proposta de trabalho, que é o que a gente faz com a do MUN. Você abre um edital público, onde você fala, eu preciso de uma instituição sem fins lucrativos, com finalidade cultural, reconhecida como organização social, para gerir o Museu Oscar Niemeyer. E você entrou com uma sociedade sem fins lucrativos que se propõe a receber, a administrar aquele espaço. Isso é um edital público de seleção. E o mais importante é um contrato de gestão entre as duas partes. Que é um contrato de gestão que eu faço. Eu faço também, o Teatro Guaíra faz com o Palco Paraná. Não, o Palco Paraná faz com o Estado. Com o Estado para gerir. Então, eu posso fazer um convênio, mas com a Prefeitura. É a única... Eu não tenho como gerir a festa do Fandango. Porque eu não posso passar para a organização Mandiquera um recurso para ela realizar a festa. O que a gente faz, às vezes, à medida do possível, às vezes conseguir dar material gráfico ou financiar que um determinado grupo vá para aquela festa, e mesmo assim a gente tem que justificar muito bem, porque eu tenho que explicar por que eu estou fazendo isso para Paranaguá e não estou fazendo isso para Cascavel e não estou fazendo isso para Ponta Grossa. Então, o nosso papel não é muito fácil nesse meio de campo, né? Nós temos 399 municípios para atender e o Tribunal de Contas me pergunta por que você está apoiando determinada festa sem a existência de um edital público de seleção de festividades. A gente até tentou abrir um edital de festivais. A gente também tem o FEMUP, que é interessante da gente apoiar, que tem não sei quantos anos. A gente tem o FENATA, a gente tem o FUC. Só que ou a gente abre um edital para festas e festivais, que a gente abriu, infelizmente ia dar certo, e na época o Estado ficou sem recurso, e a gente teve que comunicar a todo mundo que tinha sido selecionado que a gente não ia mais passar os recursos, e a gente ia passar como convênio. Mas isso tem que ser um edital público. Oi. Você tinha falado isso, abordou a sessão no almoço, realmente não se discute a questão da emergência disso. Eu queria lhe dar uma sugestão, Beni. Eu fiquei 2 anos em Brasília, produzi numa TV a cabo local lá, 10 programas para a Fundação Banco do Brasil, e eles têm um projeto, uma ideia, né, de tecnologia social. O que é? Basicamente é o seguinte: unir poder público, academia, né, o saber científico, e o saber popular, né, da comunidade. E eles têm eles abrem, parece que agora, em agosto, todo ano eles abrem eu não sei se é uma espécie de edital, não sei exatamente o que é, em que você inscreve um projeto, né, mas aí, no caso, seria para mão de obra. Eu estou pensando assim, talvez, na questão da fabricação, né, dos instrumentos, da cacheta que você citou. Talvez esse projeto, especificamente, você poderia procurar o Banco do Brasil pela Fundação Banco do Brasil. Que, inclusive, me parece que eles entram num circuito de uma concorrência, não sei exatamente como é que é, né? Mas daí tem uma série ali no site você vai encontrar uma série de pré-requisitos, né, para você montar esse projeto, né, e concorrer. E aí, eu acredito, até pela emergência, acredito que não vai ser difícil você conseguir via Fundação Banco do Brasil, mas daí especificamente por uma parte dessa sua demanda, dessa sua necessidade ali no litoral, né? Então, uma sugestão, de repente, você procurar a Fundação Banco do Brasil, né, porque eles já trabalham com esse conceito geral, assim, e já vem de um bom tempo, né? Então, seria essa a sugestão minha. Tá? Boa tarde a todos e todas. Só complementando a fala da Beni, eu, como secretário de Cultura e Turismo de Paranaguá, acompanho bem de perto
todas essas demandas do fandango. O interesse nosso é muito grande que se continue. Realmente existe uma falha quando se fala em salvaguarda do fandango. O que nós fazemos é fomento ao fandango. Os bailes de fandango que acontecem hoje de 15 em 15 dias no mercado municipal em Paranaguá, eles receberam um aumento, uma ajuda no cachê da banda aqui, que eu acho que posso deixar claro. Antigamente era 3 mil por apresentação, entrou nessa gestão, pulamos para 4.200, totalizando 175 mil reais no ano em apresentações de baile do fandango. Na festa do fandango, o município entra com a licitação de estruturas, que não existia essa licitação até então, até o início dessa gestão. Essa estrutura fica em torno de 42, 44 mil reais de aporte para essa festa, com mais uma ajuda do Estado, que eu não sei se entrou ano passado, não tenho conhecimento sobre a ajuda do Estado do fandango. O que é preocupante, a questão da Casa do Fandango, a importância é muito grande, porém o que é preocupante é essa exigência dos grupos, até porque o fandango é da Ilha dos Valadares, né? Eu entendo muito bem isso. Porém, esse problema de regularização fundiária, lá, entende-se, é uma ilha com 35 mil habitantes, que é um lote só da União. E aí tem que fazer a averbação desse terreno para poder viabilizar o projeto, para poder conseguir a verba do Estado, federal, municipal, enfim. Então, essa dificuldade é muito grande. Eu já estou em contato com a Secretaria do Meio Ambiente do município para eles me auxiliarem na questão da retirada da cacheta, para pelo menos legalizar para os grupos, para que não se perca isso, que eles possam construir os seus instrumentos. E aí cai no que a Regina citou também, na falta de consenso dos 4 grupos. Isso é uma situação muito difícil, é o início de tudo. Acho que esse trabalho com os 4 grupos nós temos que fazer junto com todos os mestres ali, seus representantes, né, para que eles entrem em um consenso e que consigamos avançar, até porque o porto, a TCP, na verdade, terminal de containers, iria construir essa casa, não vai construir mais pelo mesmo problema que aconteceu com o Estado, e eles definiram por fazer ações para cada grupo, fatiado, né? Então ajudar um pouco o Mandiquera, um pouco o Romão, um pouco o outro e o outro, enfim. E ficamos nessa situação hoje. O que eu posso pedir para os companheiros de cultura é que nos apoiem quando aparecer as solicitações referentes ao fandango, porque vamos precisar de toda a força de qualquer estado do Paraná. Então eu já deixo aqui o pedido, a solicitação de ajuda, de apoio dos companheiros, tanto da Secretaria do Estado quanto da sociedade civil, quando se tratar ao fandango, que é um patrimônio muito importante nosso, não só lá de Paranaguá, mas do país inteiro. Obrigado. Só esclarecendo, é isso, Benê. A gente não pode, como Estado, com uma questão de legislação, construir um terreno que não seja próprio. Então, quando a gente fez 303 bibliotecas, os municípios doavam ao Estado esse terreno, se construía, quando estava pronto e equipado, você repassava, você doava de volta ao município, desde que a finalidade da edificação não mudasse nos 10 anos. A Casa do Fandango tem que ser a mesma coisa, para a gente poder construir. A gente pode, e mesmo para fazer um convênio. O terreno tem que estar no nome da prefeitura, se a gente for fazer um convênio, ou a gente tem que ter esse terreno no nome do Estado do Paraná. Isso não é uma questão da Secretaria da Cultura, isso é uma questão do Estado. Você não pode ir contra que isso é uma lei. Então, essa é uma grande dificuldade para a construção da Casa do Fandango. Como que a gente vai fazer isso mesmo? A gente ainda não viu uma possibilidade. Esse ano, a gente tem uma dificuldade bem grande. Eu vou dizer que a primeira proposta que a gente tinha, e acho que eu e o Diniz estávamos muito felizes, que a gente fez essa série de oficinas com o Ministério da Cultura, do Prêmio de Arte Popular, e a gente tinha falado, vamos fazer uma versão pocket aqui para o Estado do Paraná e vamos usar o que a gente tem de recurso do fundo, porque tem no Plano Estadual de Cultura esse do notório saber e de reconhecimento, e vamos fazer uma premiação para os mestres nas diversas áreas de cultura popular, e assim a gente consegue dar um recurso. Ninguém reinventa a roda, vamos adaptar esse edital do MINC para o Estado do Paraná e vamos cumprir uma das ações previstas no Plano Estadual de Cultura. Só que, como é ano eleitoral,
A gente até ia fazer isso via Prêmio Arte Paraná, falamos, agora a gente faz um de arte popular. Acontece que isso chegou no nosso jurídico, e a gente até pensou em pedir autorização de vocês para isso. Eles acharam, todos os outros, o Prêmio Paraná, foram em troca de um determinado serviço, que era a circulação. Agora você vai premiar como notório saber, isso é uma nova ação, não vai passar, esse é ano eleitoral e não pode. Eu acho que para o ano que vem a gente pode até propor isso de novo, mas sendo ano eleitoral você não pode fazer. Pois é, que é esse de notário saber. E que a gente ia resolver agora. Quando a gente leu o domingo, a gente falou, olha, super factível, vamos adaptar, a gente pega para o estado do Paraná, vamos tentar regionalizar alguma dessas premiações, eu acho que um monte de gente vai ficar feliz, vamos fazer. Não passou no jurídico por causa do ano eleitoral. Se a gente começar no ano que vem, ou no outro ano já, usar recursos do fundo, talvez, porque é uma das poucas coisas que tem no plano, a gente consegue abrir e consegue fazer mesmo em ano eleitoral. A questão da festa do fandango, que todo mundo, esse ano a gente não pôde contribuir, o ano passado a gente entrou com camisetas, com toda a parte gráfica, entramos com contribuição, é também por conta do ano eleitoral. Esse ano a gente não pode apoiar nenhuma iniciativa municipal, porque fica como se a gente estivesse fazendo a distribuição de vantagem a determinada pessoa ou município. Então, não passa pela lei eleitoral, nosso jurídico não permite. Então, não foi só o fandango que nos mandou e ficou bravo, dizendo, vocês esse ano não vão colaborar com nada. A gente, desde 1º de janeiro, fica proibido, no ano eleitoral, de dar qualquer benefício, seja a pessoa, a instituição ou município. Então, é um ano que a gente só consegue reproduzir o que vem fazendo, não é um ano para ideias novas. O que nos engessa muito, além do pequeno orçamento e poucas coisas, o ano eleitoral nos prejudica nessa ação junto aos municípios e instituições. Isso vai de encontro ao que a gente vem falando, que a gente tem uma necessidade cada vez maior de ter um mesmo calendário para as eleições municipais, estaduais e federal, porque a gente, na verdade, não trabalha com os municípios durante 2 anos de gestão. No ano que a gente está em eleição e no ano que o município tem gestão. Então, de 4 anos, trabalhamos com os municípios, que, queiram ou não, são nossos principais parceiros, só durante 2 anos. E isso é muito difícil. O ano que vem, o Estado está todo se acomodando, saem as nomeações, tem que fazer o PPA, que é muito difícil, as pessoas estão entrando, a gente não consegue fazer quase convênio nenhum, porque a lei de diretrizes é da outra gestão, você não consegue. Quando a gente está afiado e consegue fazer, o município vai entrar em legislação e a gente não consegue conveniar de novo e não consegue fazer. Isso é terrível para a gestão pública. Então, o que a gente se compromete nesse plano é talvez agendar uma reunião, conversar com o IAP, com o IBAMA, com quem for, o secretário se disponibiliza a isso, a gente marcar uma reunião. Eu acho que nossos parceiros, e por isso eu queria o Elton, são nessa parte de registro do patrimônio imaterial, tem que entrar não só no fandango, eu acho que a gente tem nas universidades estaduais os TCCs para fazer. A gente gostaria que, na regulamentação, se for um estudo assinado por um professor de universidade, como um trabalho desenvolvido pelos alunos, a gente consegue fazer um registro melhor do patrimônio imaterial e um acompanhamento e um plano de salvaguarda, mas só com funcionários da secretaria. Mesmo tendo decreto de registro do patrimônio imaterial, a gente não vai conseguir trabalhar. Boicote. Bom, embora aqui ocupe uma cadeira da ópera, eu sou oriundo da cultura popular, em especial a do fandango, né? Minha família é de Paranaguá e eu tenho um apreço muito grande pelo fandango. Então, esse assunto me dói muito e me diz muito respeito. Embora não tenha uma visão tão negativa da situação atual do fandango. Eu quero dizer, antes de tudo, que preservar o fandango é agir contra a política de branquilização que começou lá no governo de Adolfo Lammenha Lins, em 1871, e essa é a palavra que ele manda para o relatório da Assembleia Provincial, que haveria de ter um projeto de branquilizar o Paraná, e por isso a importação. Friso aqui a palavra importação de poloneses, ucranianos, alemães, para que mudasse-se a cor da maioria da população do Paraná. Isso está nas atas da Assembleia Legislativa do Paraná, e que, por um lado, nos envergonha, e, por outro lado, nos incentivam a lutar contra isso. Essa política de branquilização gerou 3 atos normativos das câmaras municipais, de Paranaguá, de Morretes e de Curitiba. Essas 3 visavam
a proibição de zabumbas, batuques e fandangos. Né? Então, houve uma proibição oficial das câmaras municipais do litoral e do Planalto. Né? Há quem diga também que Castro também proibiu. Eu não achei esse ato normativo, mas há algumas fontes que citam essa proibição por Castro. Isso nos é importante por duas questões. Primeiro, da perseguição da cultura real, popular e originária do Paraná. E segundo, que nos mostram que o fandango não é uma manifestação exclusiva do litoral do Paraná, que havia em Curitiba e até, pelo menos, até a borda dos Campos Gerais, havia a manifestação de fandango. Prova disso são partituras de vários compositores, como Benedito Nicolau dos Santos, que trazem dentro do seu arcabouço musical o fandango. Uma opereta composta em 28 para o Teatro Guaíra, chamada Marumbi, trazia no final dela um batuque de fandango que era entoado no Campo do Cajuru de Curitiba, ou na Boca do Mato de Curitiba. Cajuru é Boca do Mato em Tupi. Então, essa preciosidade que nós temos hoje, Benê, do fandango, é o resquício de uma grande cultura. E, digo mais, há partes dessa grande cultura que já estão perdidas. Os tangolomangos, não há mais registro nenhum que nós perdemos. As porfias, que era uma espécie de repente do Paraná, que há registros até o começo dos anos 40, não foi positivado, não foi gravado, não foi escrito partitura, nós perdemos, não temos noção de como que eram as porfias do Paraná. O que hoje nós temos do fandango é mais ou menos o que sobrou na memória desses mestres e um pouco que foi gravado por algumas pessoas, incluindo o professor Inami Custódio Pinto, que morreu há 4 anos atrás, cujo acervo está com a família e estou a ponto de conseguir que eles me doem um acervo que tem quase 40 mil fitas. Tá? Eu não tenho uma visão tão negativa porque eu vejo o trabalho do Aurélio. O Aurélio criou uma orquestra chamada Orquestra Rabecônica do Brasil. E quando ele se deu conta que ele era um dos últimos que tinham essas marcas de fandango na cabeça, ele começou a ensinar. Meio que sem incentivo, meio que arrastando, mas conseguiu formar uma orquestra aqui em Curitiba, que formou vários instrumentistas. Eu vim do violino e aprendi rabeca. Uma série de outros instrumentistas aprenderam rabecão, rabeola, rabelo, machete e outros tantos instrumentos que são nossos e hoje restritos ao Paraná e que se forma aqui em Curitiba uma gleba de pessoas, uma grande leva de pessoas. Eu digo que talvez o maior incentivador do fandango do Paraná seja a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba. Porque agora acabaram de aprovar, o Aurélio aprovou R$150 mil um projeto agora, que já foi captado. Acabaram de ganhar agora no edital do Mecenato agora mais 150 mil para circulação nas 10 regionais de Curitiba da Orquestra Rabecônica do Brasil. Eu administrei 2 projetos para a Rabecônica, cada um de 110 mil cada um, para gravar o primeiro CD da Orquestra Rabecônica, com concertos nas regionais para crianças, para diretamente as crianças aprenderem a fazer o fandango, e também agora um projeto para fazer a patrimonialização das excelências e guardamento, que também é outra manifestação não tão ligada ao fandango, mas também muito própria do Paraná, que somente o mestre Aurélio hoje sabe. Somente o Aurélio, se Aurélio morrer, e que Deus não queira levá-lo, somente ele sabe as excelências de guardamento e as missas caiçaras de cor, só, porque todos os outros já morreram. Então, eu vejo por um outro lado, que há iniciativas, logicamente, os outros mestres não fazem e não têm o vigor que o mestre Aurélio tem. Embora tenha um grupo de fandango em Curitiba, que é da MIDI, ali nas Mercês. MIDI, irmã do Lápis, do compositor Lápis. Ela bate fandango. A neta de 8 anos bate fandango. Existem iniciativas. Eu acho que está morrendo porque a cultura é muito volátil, né? E tudo que nasceu tende a morrer. Mas a sobrevida disso talvez não esteja somente nas costas do Estado, né? Talvez seja uma ação conjunta com vários atores sociais. Também não só da Prefeitura de Paranaguá, mas uma grande conjuntura. Eu, quando escrevi o plano de cultura para o Rafael Greca, e eu escrevi sozinho, eu participei da juventude, de esporte, mas de cultura eu fiz inteiro. O Roberto Lanza participou comigo, a Roberta Storelli, que foi presidente da Fundação Cultural, também me ajudou, e nós colocamos lá a Casa do Fandango. Nós colocamos, que era um terreno da Prefeitura nas Mercês. E nós orçamos essa casa em R$61 mil.
né? Para fazer exatamente não uma casa edificada, mas entendendo a casa do fandango como o maior instrumento musical do mundo. Porque a casa é por si só um instrumento, porque o chão é vazado e embaixo do chão há uma área de repercussão. Então, a casa do fandango por si só é um instrumento musical, porque quando você bate o fandango, a casa inteira vira um instrumento de percussão gigante. Porém, o projeto que foi apresentado para se fazer na Ilha dos Valadares não era nesse projeto original, que foi... até porque as últimas casas de fandango já foram desmanchadas da ilha de Superagui, mas o que me deixou realmente intrigado, porque devia se pelo menos se basear nesse viés para justamente conseguir o financiamento do Ministério da Cultura, para que não fosse um imóvel, mas se fosse um instrumento. Então a discussão é muito complexa, é muito complexa porque e continuo mais, eu não sou tão negativista quando eu olho que a Universidade Federal do Paraná, no curso de luteria, está aprendendo a fazer os instrumentos do Paraná, está melhorando os instrumentos que o próprio Aurélio está construindo, que já são maravilhosos. Eu mesmo ganhei uma rabeca do Aurélio, e agora a Universidade Federal do Paraná está produzindo esses instrumentos para os caiçaras. Quer dizer, há 10 anos atrás nós não tínhamos isso. Em 2011... com o primeiro projeto aprovado pela Lei Municipal de Curitiba, criou-se a Orquestra Rabecônica. Começou-se a criar os CDs e começou-se a rodar os songbooks com as partituras. Porque não adianta ser um patrimônio imaterial que se esquece, quando se pode se patrimonializar isso através das partituras. Então, o que eu poderia dizer de tudo isso, desses pequenos apontamentos que eu estou trazendo aqui, que se fosse para se criar um equipamento, se fosse para se pensar em edificar algo que não fosse uma mera casa do fandango, mas que fosse um conservatório. Né? E isso pode ter, dentro de Paranaguá, deve ter já uma casa de cultura, uma biblioteca, qualquer coisa que tenha um espaço já pronto para isso. O que precisa se fazer é mostrar, é trazer, é levar a lume, como esses projetos, já lhe passo a palavra, tem feito aqui. Cada vez que eu penso em mostrar, eu lembro do verbo italiano guardar. Guardar é mostrar em italiano. Quando se guarda, como se nós latinos, ibéricos, tiramos algo de circulação, guardar, colocar na gaveta, tirar de circulação é esquecer. Agora, o guardar para os italianos é mostrar, olhar, guarda quanto é belo. E é isso que precisa para o nosso fandango, é ensinar. Da mesma forma como Aurélio ensinou os curitibanos a bater em fandango, e isso fez uma proliferação imensa de projetos, eu acho que, antes de tudo, tem que se pensar em que os paranaguaras aprendam também a bater fandango, e para eles lá, eles estão aptos a isso. O Aurélio é o melhor dos professores para isso. Eu não queria alongar, quero corroborar com o que você está dizendo, eu acho que a tua fala foi perfeita, mas eu acho que existem pontos muito positivos nisso. A coisa não está indo à bancarrota. Eu acho que o próprio trabalho do Aurélio tem levantado a questão do fandango e tem relevado a questão do fandango. Não, só para colocar que a gente entende isso. O Aurélio, o que angustia muito o Aurélio? É isso de ele ser o guardião do fandango, porque ele é o mestre mais jovem. E a gente tem essa consciência de que o fandango vai continuar a existir, mas não dentro da tradição dos antigos mestres. E a casa do fandango, ela é essencial para essa memória. E então entendo tudo, né? O Aurélio é isso, tudo que você falou. Ele trouxe o fandango para Curitiba e ele tem essa consciência de que hoje a Fundação Cultural de Curitiba é um dos maiores financiadores dos projetos dele, que ele gravou um CD, gravou as partituras. Paranaguá fez também uma parte de gravar CD, pelo menos registrou os 4 grupos, né, numa gravação de CD, mas ainda eu vejo dessa forma que o fandango pode continuar existindo, da forma que o Aurélio está colocando, mas dentro da tradição que a gente coloca, dos mestres, do mestre Brasílio, o mestre Romão, o mestre Nemésio, do próprio Zeca,
da fabricação, porque o que a gente, né, a minha maior preocupação é perder o mestre Zeca, que é o maior guardião do fandango hoje. Ele que sabe construir o instrumento dentro da tradição. Né, o Aurélio faz o instrumento dentro do que ele desenvolveu uma técnica para fazer o instrumento. Ele faz a maneira do mestre Aurélio, né? Então é isso. Só pegando como ponto o fandango, na verdade a gente está vivendo um momento dentro do Paraná que os grupos étnicos, não só o do fandango, que é específico do Paraná, mas todas as linhas étnicas, o italiano, o grupo polonês, os grupos alemães, que estão acabando, eles não estão mais sendo fomentados dentro dos próprios municípios. Então, acredito que não só na área do fandango, mas a gente teria que criar uma política pública de incentivo às grandes imigrações étnicas ou os grandes povos étnicos que vieram a partir dessa linha branca, né? Que, enfim, não tiveram tanta culpa, né? Porque a política era do Estado e não de quem veio, e que trouxeram as suas raízes e as suas linhas étnicas para esse Estado que fez todo o que ele é hoje, né? A miscigenação que existe é uma das maiores do país. Então, uma sugestão a esse conselho para que a gente também, não só na linha do fandango, né, mas na linha de culturas étnicas, do afrodescendente, dos quilombolas, do italiano, do alemão, do polonês, do ucraniano, que se tirar 2, 3 cidades, a colônia ucraniana no Paraná acaba, né? Se tirar 2 ou 3 cidades também da colônia alemã, acaba. Então, a gente tem que verificar que é muito mais amplo do que só pensar em pontos, em 4 ou 5 grupos. Na verdade, nós já de 2000 para cá, mais de 40 grupos étnicos no Paraná se acabaram, né? Eu sou coordenador de um grupo lá em Cascavel, que quando a gente iniciou o processo do grupo, tinham 6 grupos em Cascavel de étnicos, hoje só tem 2. E é extremamente complicado hoje você manter grupos com a diversidade cultural e de lazer que existem nos eletrônicos, nas linhas, né, que fogem um pouco à cultura de raiz. Então, a gente tem que criar, sim, uma política pública que incentive as crianças, né, para chegar ao desenvolvimento dessa cultura. Eu também vou fazer um comentário assim em cima disso. Eu acho que a gente tem que pensar em conselho, é o conselho estadual, mas quais são as políticas municipais também, né? A gente cada vez mais na Secretaria da Cultura tem investido em circulação, porque a gente não tem possibilidade de fazer política para 399 municípios, para 4 grupos dentro de cada município. Então, o que a gente vem incentivando, porque com circulação você dá uma sobrevida também, dá um recurso, você faz com que a cultura possa ser conhecida no estado inteiro e garante acesso também, porque a gente geralmente faz a preço popular ou um ingresso gratuito nessa circulação. Então, eu acho que a gente tem que pensar, mesmo estando no Conselho Estadual, em qual é a parte das secretarias municipais de cultura também, porque a gente não consegue, como secretaria aqui de Curitiba, fazer a preservação de todos os grupos em todas as cidades, todas as etnias em todas as cidades. Então, tem uma parte que é de município também. Esse processo é legal, só que daqui a pouco a gente não vai ter mais com que circular, né? Sim, mas isso também faz parte da administração municipal, quer dizer, quem está junto a esses grupos, quem está junto com essas manifestações culturais, são os municípios. Então, eu sempre tenho falado que a gente tem que fazer aí uma conta, e mesmo a gente tem procurado fazer isso na área do Profício, coisa assim, a gente consegue investir muito em circulação de espetáculo. Agora, a manutenção, a montagem, a produção do espetáculo, que é muito cara, a gente não consegue, por exemplo, financiar a produção cultural de 399 municípios. Mas a gente consegue, sim, fazer uma circulação de espetáculos e desses espetáculos que estão prontos, garantindo circulação e acesso a esses grupos e receber o recurso. Então, tem uma parte que é essa de manutenção da cultura local,
que tem que fazer parte também das administrações municipais. Vamos dividir um pouco esse bolo aqui, né? Faz parte de plano municipal, isso que eu acho. Só também, Gigi, só queria complementar a questão do não que a Gigi colocou, mas reforçar, ainda que eu vou olhar para ele e vou falando, Gigi, ainda a questão da cultura popular, que na gestão do Fiani, do secretário que vocês estão acompanhando, os investimentos que foi feito, o olhar que ele tem dado. E a gente tem discutido bastante, quando a Gigi fala da questão do edital, a gente pulou da alegria no gabinete, nós vamos fazer edital para mestres e mestras. Vai dar certo. É uma luta da gente todo dia naquele gabinete para a gente conseguir que as coisas avancem, mesmo pequenas. A gente sabia que era pequeno. Mas tem uma hora que para. É a parte mais chata e frustrante para a gente que é artista, que está na gestão também, deparar. Não pode fazer. Por que não pode fazer? É difícil convencer a gente também. Então é bem frustrante para a gente. E o João tem dado um olhar. Essa amostra que vai fazer em Guarapuava, ainda sobre o tema cultura popular, é uma demonstração, é uma dedicação dele para a cultura popular, que há muito também no Paraná. São três gestões que eu passo, de governos diferenciados, que tem um olhar, mas um olhar menor, desculpa. Da gestão do Fiani, né, porque eu estou na gestão, eu sou amigo dele, sou parceiro dele, que eu não vou deixar de falar, de afirmar isso, Penny. Ele tem feito e tem se esforçado e tem lutado internamente, inclusive com essas barreiras institucionais, que é difícil da gente conseguir avançar. Mas assim, a proposta que a gente coloca do diálogo entre os atores, universidade estadual, federal, município, para a gente estar construindo essa conversa, não só na cultura caiçara, mas também as culturas dos remanescentes quilombolas que estão espalhados pelo Paraná, as culturas populares étnicas que o menino, que o Luciano, acaba de colocar. Então, vários diálogos que a gente precisa conversar e praticar. É novo isso ainda, gente. Desculpa, a cultura é velha, mas o diálogo e a prática é novinho. Precisamos manter isso, tá bom? E levar à frente. Bom, eu só para retomar, eu acho assim, eu tive uma participação grande na discussão da consecução do plano de salvaguarda da capoeira, aqui no estado do Paraná, que foi a segunda do Brasil, inclusive, não é? Pelo que eu sei, eu acho que, claro, tem as etnias, todas as áreas têm os problemas, né? E todas as necessidades. Mas quando tem um plano de salvaguarda também tem metas, tem andamento, tem uma série de compromissos. Não é? O que eu acho que muitas vezes pode ter acontecido é que não foi atualizado, levado à frente, feito uma série de coisas. O que eu acho que dá para fazer, porque tendo um plano de salvaguarda, já ganha força no MINC, ganha força nos órgãos federais. O que dá para fazer é o que a Gigi colocou. Acho que nós temos que retomar para ver em que pé está esse plano de salvaguarda. Unir as universidades estaduais, as universidades federais, o governo do estado. O IFAM é importantíssimo, porque eles são os articuladores dos planos de salvaguardas, né? Então, dando sugestão, eu acho que nós temos que ver em que pé está para a gente retomar e dar dinâmica a esse plano de salvaguarda, né? Fazendo essa interação entre os mais diversos órgãos. Até encerrando, não sei se mais alguém tem uma colocação, podemos abrir para mais uma. Eu acho que é isso, a gente pode conversar com a Benê, com o Harrison, para tentar fazer essa reunião. Acho que a gente tem que chamar o IFAM que fez o registro, o IFAM tem um escritório em Curitiba, isso fica mais fácil. As universidades estão lá muito mais próximas que a Secretaria de Cultura. Eu acho que um dos papéis da Secretaria de Cultura, eu falo nisso de circulação, mas também tem um papel de articulador entre os entes. Eu acho que a gente pode fazer isso entre o governo federal, inclusive no Sistema Nacional de Cultura. Esse é o papel da Secretaria de Estado da Cultura, é de articulação entre os municípios e governo federal. Então, a gente pode fazer essa articulação, a gente se compromete a tentar marcar essa reunião, né, inclusive com esses departamentos que estão ligados à preservação do meio ambiente, ecologia, IBAMA e IAP, para a gente tentar fazer esse plano de salvaguarda do fandango, onde a gente vai ser um dos agentes juntos, ok? E daí a gente vai dando um retorno aqui. Pessoal, então, pegando todos esses ganchos, eu só queria reforçar algo que eu já fiz um pedido por e-mail a todos os colegas, que vocês levantem das suas regiões, dos seus municípios e dos
das instituições em que vocês estão vinculados, essas questões vinculadas realmente ao patrimônio cultural material e imaterial, e que sejam encaminhados a nós, tanto a Beleira como a mim, Viviane. Nós vamos ter que ir atrás dessa realidade que, de certa forma, vocês levantam aqui. Então, por gentileza, reforçando novamente o pedido, tá? Encaminhe novamente essas colocações. Obrigada. Bem, eu conversei aqui com a Soraya, ela me pediu para a gente passar a apresentação dela, que ela quer fazer com mais calma, para a próxima reunião. Já me comprometi da gente fazer na parte da manhã, porque às vezes no período da tarde a gente está cansado, ou a primeira apresentação da próxima reunião, e vou passar para o Diniz, encerrando a reunião, para ele fazer os informes da Secretaria. Obrigado, Gigi. Bom, o primeiro informe é sobre o mês da consciência negra, que, na verdade, o secretário também, na gestão do João, adotou e inseriu na programação da Secretaria o mês da consciência negra. A segunda parte dessa inserção na grade de programação da Secretaria foi o ofício que ele faz, depois vocês vão receber, que eu vou encaminhar para vocês. A CAC já fez encaminhamento agora em junho, convocando, na verdade, a Secretaria, você e os gestores municipais de cultura, a estar promovendo as atividades que já existem, que a gente sabe, que os próprios grupos atores, né, a pessoa negra, produzem isso. Então, sabemos disso. Então, vocês estão lá para articular também com esses grupos, com esses movimentos, para estar dando visibilidade a essa atividade artística. E isso é um gesto de Estado, né? O João está fazendo isso. Isso é uma alegria para mim, né, muito grande, e de estar anunciando isso no Conselho Estadual de Cultura, que é o segundo ano seguido que ele faz isso. E o programa de diversidade, o qual faz parte o mês da consciência negra, entre outras atividades relacionadas à cultura e direitos humanos, nós fizemos, na verdade, um resumo que eu levei para a 4ª Conferência Nacional de Igualdade Racial. Nós tivemos 200 atividades, né, em várias cidades do estado. Vocês produziram, muitos não mandaram para a gente. É esse tipo de sistematização que a gente precisa contar. No ofício está lá um e-mail onde a gente disponibiliza a informação para vocês mandarem para a gente, os municípios que têm atividade, o que vocês produzem, o que a sociedade civil produz, que é uma integração de nós, Estado, os municípios e a sociedade civil. Tá? Então, é essa integração que a gente fala. Quando a gente fala, a gente quer mesmo praticar isso no dia a dia. E também ele inovou também com outro ofício, quando ele coloca os refugiados integrando essa programação também. Foi no dia 20 de junho agora, né? O dia 20, tem mais uma data que eu não me lembro, que é migrante, refugiados, né? Oi? Isso é a pátria, mas são 3 datas em junho, que a gente ia até promover uma exposição, mas a Biblioteca Pública está fazendo uma grade de programação, biblioteca nossa vinculada, uma grade de programação ampla, que eu até mandei para uma turma aí a grade de programação. Infelizmente eu não trouxe isso, né, mas começa agora, essa semana, vai até o dia 29, tá bom? Também no dia 28 tem o primeiro seminário daquele grupo que é de gestores municipais de cultura metropolitano, que é o Pedro integrou, agora é o Fernando de Quitandinha, e com isso nós estamos, na verdade, querendo dizer o que para vocês? Que é bacana essas articulações das macros regionais nossa, tá estimulando essa formação no formato desse fórum, que é onde vocês, gestores, trocam as suas experiências, suas dificuldades, né? Trazem para nós, traz para esse conselho, ou para o próprio gabinete do secretário, as demandas práticas dos dias de vocês e que envolvem o Estado como um todo, né? Porque nós estamos aqui na prática da cultura, mas existem outros poderes que podem estar, na verdade, conosco, somando, né? Inserindo, né? Na legislação estadual, onde possa a gestão fluir com mais tranquilidade. Este caso mesmo de não poder entrar no edital de pessoa física dificulta muito para nós esse tipo de trabalho. É um tipo de tema que temos que discutir nesse conselho e propor uma mudança de legislação no estado do Paraná, porque impede nós de fazer isso. Não é só momentaneamente, porque agora estamos no ano político, porque realmente a secretaria tem muita dificuldade de trabalhar com edital pessoas físicas.
não permite. Então, nós temos dificuldade mesmo. É muito difícil, isso não é nesse mandato, em outros mandatos, a gente tem muita dificuldade. Nessa ficou mais claro, porque a gente estava super empolgado, saímos empolgadíssimos. Vai sair o Ministério da Cultura, abriu um edital, está dando exemplo, mas a gente não consegue fazer, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a União, outra coisa é o Estado do Paraná, com as suas legislações. É isso mesmo, gente? Então tá aí, está falando. Então, no próximo ano a gente pode trabalhar um edital desse. Ok? Acho que eu tenho colocado nossos informes. Como pauta geral, eu só queria verificar como que está o procedimento da solicitação que eu fiz na reunião anterior com relação ao Talian. Foi encaminhado para... Na verdade, vocês pediram difusão disso, divulgação disso, né? Então, a gente já encaminhou para a comunicação, para o Alisson. Tá? Eu já entreguei pessoalmente isso para ele. Tá? Posso só detalhar como vai funcionar o nosso... Pode, claro. Então, como o Diniz informou vocês, a gente vai fazer o nosso primeiro seminário intermunicipal de cultura. Vai ser na quinta-feira, agora, dia 28. Eu já tinha dado esse informe na reunião passada, mas tiveram algumas intercorrências que fizeram com que a gente adiasse o seminário. Né? A gente ia fazer na quarta, mas aí ia ter o Jogo do Brasil, então ficou definido na quinta-feira, dia 28. Começa às 9 horas da manhã. Vai ser no campus de Pinhais do Instituto Federal do Paraná, no IFPR. E aí a gente vai discutir basicamente 3 eixos nesse seminário, que é gestão cultural local e Sistema Nacional de Cultura, financiamento e fomento à cultura e o último, participação social. Então, os gestores das 28 cidades vão estar reunidas, né, no interior desse fórum, e a gente faz o convite também aos conselheiros e conselheiras aqui presentes, que puderem estar conosco lá. Também convidando os legislativos e todo o pessoal que está junto com a gente na administração pública para poder discutir a cultura, porque a gente tem entendido que sozinhos a gente vai fazer muita coisa, né? Então tem que envolver todos os atores que estão com a gente nesse movimento. Então eu faço convite, reitero o convite para todo mundo estar com a gente lá no campus do IFPR na quinta-feira, dia 28, agora, né, a partir das 9 da manhã, para a gente poder discutir essas questões. Então, se tiver a disponibilidade de conselheiros e conselheiras estar com a gente, melhor ainda, que a gente fortalece, como se diz os meus jovens alunos, fortalece o rolê. Tá bom? Muito obrigado e boa tarde para todo mundo. Eu vou aproveitar de último informe, o Gerard não falou, mas quarta-feira estreia a primeira produção do Balé Guaíra deste ano. Não, e com a nova formação. Não. Aqui, mas agora é o grande produção, né? Não, que esse ano vai chover em cena, vai ter dança com argila, vai ser circo. E que vai circular, e se alguém estiver aqui ainda em Curitiba, nos procure. Quarta-feira estreia. 27, 28, 29 e 30, Guairão. Eu tenho ingressos aqui para alguns dias, se alguém quiser. Eu quero. Eu já tenho. Eu vou ficar, Pedro. Vai ser o Lago dos Cisnes, a nova montagem maravilhosa, contemporânea. Você recebendo Carmen, né? Vou lá te prestigiar, Pedro. Se vocês tiverem estrutura para receber a orquestra sinfônica completa, mais o balé e mais o teatro com rudimento, dá. Mas quem estiver aqui, quarta-feira, então procura o Gerard, que ele tem ingresso. Gigi, eu deixo também um aviso que não vai acontecer agora, mas como eu não vou participar, mas assim, há 3 anos atrás foi aprovado o Estatuto da Metrópole. O Estatuto da Metrópole quer dizer o quê? Que os espaços metropolitanos, infelizmente nós, Ponta Grossa, por uma visão arcaica de alguns municípios como Castro, não foi aprovado a nossa região metropolitana de Ponta Grossa, né? Mas assim, tem que estar aprovado a nível estadual. Todas as regiões metropolitanas têm que ter um plano conjunto de ação de todas as áreas, inclusive da cultura, tá? Que tem que ser votada na Assembleia Legislativa para servir de ação conjunta nos municípios metropolitanos. Tá? Então, eu acho que daqui 2 anos todos vão ter que apresentar isso. Então, eu gostaria de deixar no ar aqui no Conselho que
aqueles que são de região metropolitana, de tentar começar a puxar um debate, como nós estamos tentando fazer no fórum aqui, para apresentar no momento que vai acontecer, né, apresentar as nossas metas metropolitanas da área de cultura. Bem, depois dessa fala, encerramos essa reunião e convidamos todo mundo para um lanche, tá bom?